agora você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, internautas, estamos começando aqui mais um programa Privatizar faz mal ao Brasil. O programa é veiculado na Rádio Petroleira e também na TV Petroleira. Estamos hoje recebendo com muito prazer, pela primeira vez no nosso programa, muito prazer em estar recebendo você, Getúlio Maciel, que é funcionário do Banco do Brasil, representante da Comissão de Empresa dos funcionários do banco e também diretor da Federação dos Bancários CUT São Paulo. Olá, Getúlio, tudo bem contigo? Tudo bem, Rosa, saudar os companheiros que estão aí na mesa, né? Que daqui a pouco você vai apresentar todo mundo, né? Mas já aproveito e já mando um abraço para o Luiz Mauro, Paulo Lindsay, né? E vamos fazer um bom programa aí, tentar apresentar um pouco da discussão aí no quadro nacional em relação e saudar os colegas petroleiros, né? Que são o mote aqui principal do nosso diálogo. Tá ótimo, muito obrigada, Getúlio. A gente também está saudando aqui a tua presença no programa, espero que você possa participar conosco aqui dos próximos. Também estamos aqui de novo nesse programa que é a parte 2, sobre sistema financeiro e soberania, com o Paulo Lindsay. Paulo Lindsay é coordenador no Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública e diretor do Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE. Oi, Paulinho, como é que vai? Tudo bem contigo? Bom dia, quero saudar os companheiros da mesa e também os internautas e agradecer ao Sindipetros, né, por mais essa oportunidade de a gente estar podendo fazer um debate sobre matérias tão relevantes para a nação brasileira e para o seu povo. Sim, com certeza, e tão importante que a gente, inclusive, acabou de comentar aqui antes de começar o programa que é interminável essa discussão, né, Paulo? Então, a gente quer mais que isso tudo seja resolvido, mas para isso a gente tem que debater bastante e tem que estar sempre com essa discussão muito em dia para estar informado. Com esse objetivo, o Sindipetra RJ começou essa série de programas Privatizar faz mal ao Brasil e tem coordenação do núcleo que é responsável pela política e formação sindical do sindicato, e a gente está aqui com a presença do diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que tem participado ativamente de todas essas questões. Bom dia, Luiz Mário, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Na luta. Obrigado aos companheiros do Banco do Brasil. Obrigado ao IBGE, companheiros do IBGE, Paulo Lindsay, Getúlio, para defender a soberania nacional e falar sobre o sistema financeiro. Tá ótimo. Muito obrigado. Eu vou, então, já passando para você, Getúlio, para você fazer suas considerações iniciais, para a gente ficar bem esperto aí sobre toda essa questão que está acontecendo aí com o Banco do Brasil, que eu estou acompanhando e sei que é bastante grave aí nesse momento de governo Bolsonaro, né? Bom, mais uma vez, bom dia a todos e a todas, né? A gente está passando sob a ótica do trabalhador, né? A gente está começando a nossa campanha salarial agora, né? Amanhã nós teremos uma conferência de bancários e nacional, né? Para tratar um pouco das questões afetas à nossa campanha nacional, porque a gente tem uma convenção coletiva nacional que atende todos os bancários e eu e a própria Chuí, né? E nessa conferência a gente vai ter presença de alguns colegas aí como o Boulos, o Lula, o Flávio Dino, né, para poder dar uma análise de conjuntura para nós. E assim, como a Rosa falou, a nossa conjuntura desde 2016, com a saída do governo, com a retirada, né, num golpe da presidenta Dilma Rousseff, a gente vem passando por situações dentro do Banco do Brasil, principalmente na Caixa Econômica Federal, né, de grande ataque. A gente está agora, além desse governo que a gente vai, aos poucos aqui, acho que quem está acompanhando as conversas que estão tendo nesse programa, né, a gente percebe que esse governo realmente ele é contra os trabalhadores, a gente não entende por que essa patologia maluca que digamos assim, que contamina esse governo e contamina os colegas petroleiros, o pessoal moedeiro, o pessoal os trabalhadores do BNDES, do IBGE, dos Correios, da Eletrobras, da Embraer, quer dizer, é uma série de ataques aos trabalhadores dessas empresas estatais, mas principalmente um ataque ao trabalhador regular, né, o trabalhador que trabalha na iniciativa privada. Então, a gente está num processo de pandemia, um processo complicado, onde definitivamente é um governo que não gosta de trabalhador, né, Getúlio? Isso dá para a gente ter certeza. Gosta.
E quando você fala, por exemplo, a gente está falando de soberania nacional, que isso vai ser o mote da nossa conversa aqui, né? Soberania nacional e a questão do sistema financeiro. Quando você fala da soberania nacional e você, digamos assim, você tem uma política de sucateamento das empresas públicas, um intuito de privatizá-las, para que o capital, né, ou as grandes corporações internacionais venham adquirir essas empresas e, digamos assim, precarizar o trabalho, se criar uma lei de base para precarizar o trabalho, e redução de salário, e onde é que a gente vai parar, né? Do ponto de vista da economia, como sendo, considerando essas empresas como indutor de políticas públicas, isso é nefasto, porque quando você cria uma precarização de trabalho, uma situação de sistema de castas na sociedade, onde alguns trabalhadores, os trabalhadores regulares vão ganhar mais e fazer acumulação de capital para grandes empresas internacionais, ou que vierem a adquirir essas empresas, você está prolongando uma crise de demanda que existe hoje no país. Quando eu digo crise de demanda, eu quero dizer o seguinte, né, você tem menos dinheiro circulando entre os trabalhadores para eles poderem fazer a economia girar, né, e você vai ter menos microempresários tendo lucro, né, pequenas empresas, né, e uma acumulação de capital muito grande, né. Nós estamos num processo maluco, que você não entende muito bem. Como é que você tem uma bolsa de valores com quase 100 mil pontos numa época de pandemia, e você tem, por exemplo, um nível de desemprego muito alto, né? E você tem uma redução da renda básica renda média do trabalhador no país inteiro, muita gente desempregada, um aumento da questão da precarização do trabalho, com bastante gente no mercado informal, né? Vendendo, alguns até, inclusive, tem gente vendendo bala no metrô, uberização, né? Nós tivemos recentemente uma situação de protesto dos entregadores de motocicleta e bicicleta do Rappi e tudo. Então, assim, a gente vê um governo, como você falou, Rosa, muito inimigo dos trabalhadores. E a gente não entende essa maluquice, essa patologia, né? Porque se você for analisar, quem na verdade dá sustentação à circulação de dinheiro, à circulação de riqueza, são os trabalhadores, né? E quem produz riqueza são os trabalhadores, na verdade. E isso também, em contrapartida, gera um convulsionamento, né? Um convulsionamento dentro da sociedade. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma situação do Covid-19 que nos impede muito, em muitas circunstâncias, de gerar dar materialização a essa insatisfação, né? Essa convulsão, né? Porque todas as pessoas estão mais preocupadas em salvar a vida. E muitas vezes isso, no caso do Banco do Brasil específico, ele te dá o mote para que a empresa faça os ataques também, né? Então, a gente vem de um acordo aí recente, né, emergencial dentro da empresa, com a ideia de salvaguardar esses trabalhadores, né, através do home office, através de uma situação nefasta colocada pelo próprio governo, né, CMP 927, que está para caducar daqui a 2 dias, né? Daqui a 2, 3 dias o Senado disse que não vai votar, mas ele já fez a sua maldade, né? Antecipou as férias de milhares de trabalhadores que não podiam estar nem em home office e nem estar trabalhando dentro da empresa por uma questão de comorbidade, uma questão de saúde, né? O colega, ele tinha um grupo de risco, não podia trabalhar em casa, não podia trabalhar fora, ele ficou em banco de horas negativo e tem 60 dias de férias basicamente antecipadas, tanto desse período agora como o período posterior, né? No caso, então, no Banco do Brasil, eles não praticaram o home office, no caso. Era possível praticar, não? Então, para algumas pessoas, né? Para 30 mil, 30 e poucos mil, inclusive por ocasião da nossa ação sindical, da nossa reivindicação, muitos colegas aderiram e se protegeram, isso nos deixa muito felizes. Mas há colegas, por exemplo, que não tinham como ter essa situação de home office por causa de questão de equipamento, de distanciamento da internet com o centro de distribuição da banda. Justamente, né? O banco é considerado um serviço essencial também, justamente esses setores, não, Getúlio? Sim, o banco não era para ser considerado um banco essencial, mas foi usado nesse momento numa nova um novo decreto, na verdade, né? Porque o banco tem uma questão, a empresa, o governo federal tem um decreto de empresas essenciais, ele não incluía os bancos, não incluía, mas esse governo resolveu incluir por essa situação, né?
Então, assim, tem uma coisa, por exemplo, o pessoal da Caixa, que a Maria Rita Serrano deve ter dito isso no outro programa, né? O pessoal da Caixa ficou muito vulnerável com relação a essa situação do pagamento emergencial, né? Porque, na verdade, ele estimulou, como é a cara desse governo, que, assim, parece que é um governo da morte, né? Ele, digamos assim, ele estimulou que as pessoas fossem se aglomerar na porta das agências para receber o auxílio, mas colocassem em risco a sua vida, né? Então, assim, os ataques são muitos, né? E nós vamos ter, acho que nós aqui, o Luiz Mário pode falar disso, o Paulo também, a gente pretende, nesse período aí, a gente pretende ter algum êxito, mas a gente sabe que vai ter, por ocasião dessa orientação do governo, uma campanha salarial muito difícil. Né? Muito difícil porque é esse o mote que nós estamos tratando aqui, né? A questão das empresas, nós vamos falar mais para frente, né? Mas olhando sobre a ótica do trabalhador, é muito importante que a gente se mantenha mobilizado, unido e entendendo essas discussões, né? Que, na verdade, toda essa orientação é uma orientação para o capital, né? Que a gente acha a gente acha que não é inteligente, que é uma coisa que de alguma forma depõe contra as pessoas, depõe contra o país, o desenvolvimento e a soberania do país, né? Tá ótimo. Vamos então passar então para o Paulinho, e aí a gente depois volta contigo, Getúlio. A gente dá uma passadinha pelo Paulo e pelo Luiz Mário. Queria então convidar, Paulo Lindsay, para você poder comentar sobre essas questões ligadas ao sistema financeiro, mais especificamente aos bancos, né, para a gente poder aí fazer um compartilhamento desse debate com o Getúlio hoje. Bom dia a todos e todas. Eu acho que os trabalhadores e as representações sindicais, elas têm que começar a visualizar qual é o centro do projeto, não só do governo Bolsonaro, mas de alguns governos que passaram também pelo Brasil. O centro do projeto é o setor financeiro. Isso é importante para a gente poder entender que, a partir desse centro, né, dessa hegemonia do grande capital financeiro, que lá na década de 70 faz uma simbiose com o capital produtivo, é que o projeto avança no mundo afora e aqui no Brasil especificamente. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. E aí, por isso, existe, na realidade, aqui, essa necropolítica, a política da morte, porque o capital não está preocupado com vidas. O capital que vive de especulação, o capital financeiro, ele continua aumentando seus lucros. Para a gente ter uma noção, apesar da taxa Selic, a taxa básica de juros, está 2,75 e abaixando, o custo médio da dívida pública, nos últimos 12 meses, foi de 8,98%. Então, quem é que vai pensar em produzir postos de trabalho se o rentismo, a especulação, dá os maiores juros do mundo, dá os maiores lucros do mundo? Se você pegar aí em maio, pegar o IPCA dos últimos 12 meses, que foi 1,88, né, pelo IBGE, e deduzir do custo da dívida pública, você vai ver que eles estão tendo um ganho real de 7,1%. Você sabe qual foi a média do PIB mundial em 2019? 2,5%. Nós estamos falando aqui de quase 3 vezes o crescimento do PIB mundial. Com esse núcleo exorbitante, você acha que o setor financeiro está preocupado com vidas e as grandes corporações estão preocupadas com vidas? Tanto é que o projeto do governo Bolsonaro é exatamente o caos. Porque com o caos, você não precisa ter política nenhuma, porque ele nunca tem um projeto de governo. E o caos é a ferramenta necessária para que ele não se comprometa com nenhuma políticas públicas. É que as pessoas deixam de pensar que a emenda 95, a chamada emenda do teto, ela é um balizador muito importante para que a gente possa entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Porque o que está acontecendo no Brasil da pandemia, ele está sendo construído muito antes da pandemia. Aparentemente, parece que a pandemia que está trazendo esse cenário de destruição, mas não é verdade.
A pandemia ela está colaborando para que facilite a vida do governo, né? Facilita a vida dos banqueiros e das grandes operações. Com a emenda 95, para quem não sabe, o orçamento da União, o orçamento geral da União, ele é dividido em duas partes. A metade do orçamento é o chamado orçamento primário, é onde está o Estado brasileiro, onde está a educação, saúde, saneamento básico, etc. E a outra metade é o chamado não primário, é o orçamento financeiro, onde está a dívida pública. Então, a emenda 95, ela aparece num cenário, primeiro que ela aparece num cenário de destruição econômica a partir de 2015 e 2016, com uma queda de PIB que chega a quase 8%. Como é que pode um país perder quase 8% do seu PIB se não teve nenhum elemento que levasse a essa destruição econômica? Nós não tivemos quebra de banco, não tivemos catástrofe ambiental nem humanitária, não tivemos nenhuma peste, o povo estava trabalhando. Como é que pode alguém explicar isso? E aí vocês vão ver que depois dessa queda do PIB de 2 anos seguidos, aí vem a emenda 95, que coloca um teto por 20 anos só no orçamento primário, só na metade do orçamento. Por que isso acontece? Isso acontece porque é o seguinte, se vocês pegarem a Constituição, vocês vão ver que o artigo 166 da Constituição, no parágrafo 3º, no inciso 2º, na linha B, você tem o privilégio da dívida pública. Esse artigo da Constituição, ele foi fraudado, porque a linha B, que é o que garante o privilégio de pagamento da dívida pública sem dotação orçamentária, ele nunca foi votado na Constituinte. Ele entrou no segundo turno como um contrabando, né, uma fraude, e é isso que garante o pagamento da dívida. E aí nós vamos ver, o que eu estou afirmando aqui, é que na LOA de 2020, a gente tem uma visão muito clara de que como é que isso está acontecendo. A Lei Orçamentária Anual de 2020, ela tem uma previsão de pagamento para o serviço da dívida de 1,603 trilhão. Em 2019, o pagamento do serviço da dívida foi 1,038 trilhão. Se você pegar 1,603 trilhão e diminuir de 1,038 trilhão, nós teremos um aumento para a dívida pública de quase 600 bilhões, 565 bilhões. E aí nós começamos a discutir, questionar os argumentos do governo que são colocados na grande mídia, que o país está quebrado. Como é que um país quebrado pode aumentar o pagamento para a sua dívida pública em benefício de banqueiro de quase 600 bilhões? Ainda tem uma coisa, nós temos no Caixa do Tesouro 4 trilhões 254 bilhões. 4 trilhões 264 bilhões e 54 bilhões, eu vou repetir, porque é o seguinte, parece que não tem dinheiro para salvar a economia e o povo brasileiro, mas não é verdade. Primeiro, nós temos a chamada reserva internacional, que em um ano nós perdemos 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares, ao câmbio de hoje, nós estamos falando aqui de 1 trilhão e 800. A nossa reserva internacional em junho de 2019 era 388 bilhões de dólares. Em junho de 2020, a nossa reserva cambial é 348 bilhões de dólares. Né? Então, nós perdemos 40 bilhões de dólares em um ano. Isso significa que nós perdemos 214 bilhões em um ano. Né? Aonde é que foi para esse dinheiro? Se nós temos uma reserva cambial que é necessária para ter um colchão de liquidez para o país, por que nesse momento esse dinheiro não é usado para melhorar a vida do povo? Ponto. Nós temos uma outra fonte, que é a chamada Conta Única do Tesouro. Conta Única do Tesouro é todo o dinheiro que as instituições públicas e tudo que o governo não executa vai para o caixa da Conta Única do Tesouro. Nós temos hoje, na Conta Única do Tesouro, 1 trilhão e 80. Nós temos 1 trilhão e 800 das reservas internacionais, temos 1 trilhão e 80 e temos uma outra fonte que chama-se operações compromissadas. O governo esteriliza a sobra de caixas no valor, no último período, de 1 trilhão e 309. Essas três fontes que eu falei, nós estamos falando aqui de 4 trilhões. Como é que um país que tem 4 trilhões e 254 bilhões na sua caixa diz que está quebrado e que não pode fazer nenhuma política para salvar o povo e as pequenas indústrias? Por que não tem dinheiro para salvar, financiar a economia? Porque
Se você pegar nos dados do governo do Banco Central, nós temos um dado interessante, que é chamada base monetária. Base monetária é o dinheiro físico que circula na economia, né? Hoje, a base monetária do Brasil, sabe quanto é? 4,1% do PIB, mais ou menos 380 bilhões. Uma economia do tamanho do Brasil deveria ter uma base monetária em torno de 40% do PIB. E aí a gente vai entender por que não tem dinheiro para financiar a pequena indústria. Por quê? E também a sociedade. Sabe por quê? Porque o dinheiro que circula na economia brasileira é título da dívida pública. Por isso é necessário você fazer todo esse aporte ao sistema financeiro e às grandes empresas, às grandes corporações. A PEC 10, a emenda 106, que foi aprovada no Congresso Nacional, que foi uma proposta do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, a pedido de Paulo Guedes, né? Que tem como no mote, na realidade, com pano de fundo, salvar a sociedade brasileira a partir dos R$600 emergencial e também algumas linhas de crédito para os pequenos e empresariados, não é verdade. Tanto é que R$600, se você somar para a população, é uma mixaria em relação ao que eles liberaram um mês antes, que o Luiz Mário até falou no outro programa, né, de 1,2 trilhão. E agora, a partir dessa PEC aprovada, eles transformaram o Banco Central do Brasil no grande especulador do mercado, garantidor das dívidas de bancos privados, nacionais e internacionais. O Banco Central vai comprar dívidas podres e os próprios economistas do governo já colocaram que, nos últimos 15 anos, esse saldo, essas perdas de dívidas que não foram cobradas, representam no mínimo 1 trilhão. Poderiam chegar a vários trilhões. Então, com a PEC 10, o Banco do Brasil, por exemplo, está pegando do seu dívidas impagáveis no valor de 2,9 bilhões e está vendendo para o Banco Pactual, que é um banco do Paulo Guedes. 2,9 bilhões por 371 milhões. Como é que pode um banco que tem uma estrutura de pagamento muito menor do que o Banco do Brasil comprar dívidas que o Banco do Brasil não conseguiu cobrar? Sabe por que o Pactual está comprando isso? Porque a PEC, a emenda 106, ela garante que o Banco Central comprará provavelmente a valor de preço de face da dívida, e entregará títulos, dinheiro a esse banco Pactual e aos outros bancos. É um pacote, um plano piloto que o Banco do Brasil está fazendo, né? O Banco BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, já está também organizando legislação para que essas operações que estão acontecendo no Brasil se tornem operações concretas. E, além disso, eles fizeram circulares e portarias que garantem que os servidores do Banco Central que cometeram alguma ilegalidade não pode ser punido. Então, eles já sabem que tudo que eles estão fazendo é ilegal. Só que eles estão preparando todo o ambiente jurídico para que aqueles operadores do banco não possam ser punidos porque eles estão trabalhando no nome do governo. Então, a gente precisa focar nesse projeto financeiro, que é o pilar de toda a destruição do país, porque o Brasil é um país rico, um país que tem mil potencialidades, né, riquezas no seu solo, na sua terra, na sua árvore, tudo, mas essa riqueza precisa ser entregue ao grande capital financeiro, um rentista, ou até das grandes corporações, para transformar aquela economia virtual em economia real a partir do petróleo, da terra, da água, do solo e das riquezas minerais e tal. Então, a gente vai continuar aí no debate e na próxima vez, eu vou tentar dar uma outra vertente para a minha fala. Eu só queria fazer um comentário, assim, porque na fala do Paulo ele faz várias perguntas, né? E depois ele mesmo respondeu para a gente e citou o Paulo Guedes. Então, eu acho que nessa hora de coronavírus, né, que veio para surpreender aí o planeta e trouxe vários debates novos para a humanidade, né? Um deles foi para justamente assim tirar um pouco mais dessa máscara, né, desses privatistas,
né? Então, a gente viu e a gente vê o que o governo não está fazendo e ele não quer fazer, né? Então, não está fazendo porque não quer. E isso está ficando muito claro, inclusive para a população mais pobre, que viu que precisou e que não tem, né? Porque um governo que não quer. Então, eu queria aproveitar agora e passar para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que está aqui com a gente no debate, para que ele comente justamente, né, quando o Paulo fala em valores ligados à dívida, né, e traz para a gente aí esse 4 trilhões 264 bilhões, que a gente tem que anotar e colocar assim num papelzinho para a gente poder olhar para ele todo dia e se lembrar de quanto é desigual esse país, né? E do quanto esses governantes todos querem que esse país continue desse jeito. E aí não dá para não dizer que todo programa eu falo disso, que é com relação à questão da Petrobras mesmo, porque é uma empresa que traz para a gente um lucro em 2019 de 40 bilhões. Né? E é uma empresa que agora, né, nessa gestão bolsonarista de Roberto Castelo Branco, eles não querem fazer nada social. Né? E doaram lá um lote, né? A gente pode até chamar assim, um lote de máscaras para dizer que está fazendo alguma coisa pela população. Queria passar para você, então, Ismário, para você poder fazer seus comentários hoje. Não é fácil. Abri agora, Luiz, 600 mil máscaras. 600 mil máscaras que a Petrobras doou. Né? Além de, claro, ela está fazendo algumas doações, aí a gente não pode deixar também de dizer que é ótimo, tanto para o UFRJ, né, com relação às pesquisas e tudo mais, mas muito pequeno, né, uma colaboração muito pequena comparada à grandiosa empresa que ela é. Sim, a pífia ajuda que a Petrobras está dando é insignificante. O Sindipetro RJ, assim como os outros sindicatos petroleiros pelo país, estão contribuindo com muito mais proporcionalmente ao tamanho da nossa folha, dos nossos recursos, a nossa contabilidade, que entra nos sindicalizados. A Petrobras vai servir o povo, assim como todas as empresas públicas, e está sendo saqueada. Ao momento que você doa campos terrestres, você doa campos marinhos de petróleo, você doa as térmicas, doa as eólicas, doa nosso posto de Suape, com uma geração de energia de ondas também, onda limpa, uma energia limpa. Estamos em xepa. O Brasil está no período da xepa da feira, com esse governo entreguista de Bolsonaro e companhia. E o que não me surpreende é a ligação do Guedes com o Pactual. A ligação do Castelo Branco com o Pactual. Salvo melhor juízo. Ex-diretores dessas empresas, do Banco Pactual. E recebendo uma doação muito generosa do nosso governo, através do Banco Central, que vai beneficiar vários bancos com títulos podres e comprar o valor de face. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica botaram na xepa, a manda do governo federal, o fundo de investimento dos dois bancos, que representa mais de 60% dos investimentos do país na área financeira. Isso é um absurdo. É um absurdo. Eles colocam também à venda toda a possibilidade de captação dos recursos que poderia das dívidas existentes dos depositários, né, dos clientes dos bancos que estão devendo a esses bancos, também no mercado, e a Pactual vai comprar esses títulos também com garantia de pagamento. Quer dizer, o que falta mais no Brasil? Assinar uma escritura doando para os outros países o nosso território, a nossa soberania nacional, a troco de R$1, e eles lá engordando suas contas no exterior? Não é possível. Qual o interesse que tem em tudo que é representativo de poder econômico para poder alavancar a economia, alavancar a indústria, alavancar o comércio, alavancar os serviços, o governo joga fora para beneficiar quem? O povo não é. O povo não está sendo beneficiado em nada das atitudes governamentais desse economista Guedes e desse fantoche chamado Bolsonaro. E o Castelo Branco, o presidente da companhia, faz o que eles querem. E o sonho deles de privatizarem totalmente a Petrobras está para se realizar. E nós, petroleiros, assim como toda a sociedade organizada, os bancários, licitários, moedeiros,
todas, sedaianos, temos que lutar juntos. A saída é uma greve geral. Não tem jeito, temos que parar o país por tempo indeterminado e tomar o poder para os operários, para os trabalhadores. Não tem outra saída. Se não formos para as ruas todo santo dia, que cada categoria faça isso, pipocando no Brasil inteiro, só os oprimidos estão indo. Como o caso ontem de anarquistas e sem-teto e LGBTIs na Central do Brasil. Só eles lutarão? Nós, de classe média baixa, classe média das empresas públicas, não lutaremos? Cara, vamos se vestir, vamos se trajar para poder evitar o coronavírus, mas temos que ir para a rua. Não tem jeito. Porque a morte está sendo certa. E anunciado, olha, ali na frente está ali seu óbito. Dos empregos, óbito das empresas. Quer dizer, está acabando com o país. Está acabando com a agricultura. Agora vem, olha, a queimada da Amazônia. Porque agora os agronegócios, a agrotech, estão se preocupando porque lá os clientes na Europa e Ásia estão falando, olha, se continuar com a queimada, nós não compramos mais nada do Brasil. Aí eles estão preocupados agora com as queimadas. Uma decepção o nosso astronauta brasileiro à frente desse ministério, se portando com marionete. Uma decepção total. E assim vai. Banco do Brasil, o cara fecha as portas. Caixa Econômica, idem. BNDES, idem. Casa da Moeda, idem. E nós não conseguimos fazer um ato conjunto? Uma greve conjunta? Eu ouço muito, no tempo de pandemia não dá. Não dá. Com teletrabalho também dá. Se a gente ver com paciência, olhar toda a linha de produção de cada negócio nosso, de economia, vai ver que todas elas têm uma ferramentaria, um ponto nevrálgico que se parar para tudo. E se todos nós pararmos e combinarmos isso entre a gente, parando o país, nós retomamos o país para nós, brasileiros, e não para os estrangeiros. Então nós temos que ter essa gana de vontade de retomar o país para o Brasil. Não dá para continuar desse jeito, porque a soberania está indo para o ralo. Não ter os bancos públicos é não ter investimento público na alavancagem do país. Na economia, quer que seja na indústria do aço, quer que seja na ferrovia, no setor de transporte rodoviário, marítimo. São as empresas públicas que fomentam isso. São os bancos públicos que fomentam isso. Porque o banco privado não quer correr risco. Ficamos 20 anos aí com abertura para construir refinarias. Por que não construíram refinarias? Por que não vieram os estrangeiros aqui construir refinarias no Brasil? Estava aberto. Não vieram porque não querem correr risco. O grande capital não quer correr risco, não quer perder dinheiro. O risco de um projeto mal feito, numa obra mal feita, um solo mal escolhido. Então eles não querem correr, já querem encontrar coisa pronta. Quem não quer comprar um banco no Brasil? Se querem vender? Então venda para o povo brasileiro. Se essa é a política, doar tudo, chepar tudo, vamos fazer a xepa, pega o nosso FGTS e damos para o governo federal. E ficam todos na mão do capital dessas empresas, na mão dos brasileiros e dos operários desses bancos. Nós mesmos vamos administrar diretamente cada empresa pública. E para o povo. Nós defendemos todas as empresas públicas 100% estatal e sob controle dos trabalhadores. Assim como o Banco Petrobras, Casa da Moeda, os serviços públicos. Se não fosse minimamente o SUS, capenga que está, a Covid seria muito pior, a pandemia no Brasil. Seria ainda muito pior. E capenga. Porque eles mesmos estão destruindo. São 20 anos de congelamento em educação e saúde, na emenda da morte. E mais essa. E só querem abrir tudo para o capital.
Aí ficam todos nós nos expondo à morte, todos os trabalhadores em geral, para eles reabrirem os negócios. Mas eles estão preocupados com o pequeno comerciante? Não. Com o microempresário? Não. Mas estão preocupados, sim, com os bancos e com a grande indústria. Isso eles estão preocupados. Não falta dinheiro para milionário, falta dinheiro para pobre. Então, sendo assim, nós, sindicalistas, temos que nos unir. Independente da bandeira que toque, qual partido, qual a central. É unidade na luta. E não é bravata, é ir para a rua, é ir se juntar às máquinas sindicais. Vamos comprar horário de televisão juntos. E o preço caiu, tá? Com o fim do subsídio que o governo federal dava para as maiores emissoras do país, os preços desabaram. Então dá para construir isso. Programas contra as privatizações, programas para defender a soberania nacional, para alertar o povo em termos maciços, atingir os 200 milhões de habitantes de uma tacada só. Não é um tiro só, não. Vão ser vários. Vai ser uma programação, um plano de comunicação, de marketing, para levar o povo que nós não conseguimos levar. Através da internet, através de outras mídias que nós tentamos e não conseguimos. Vamos comprar horário TV aberto. É uma opção. O quanto antes. Daqui a pouco nós não vamos ter empregos, nem para reagir. Eu estou desempregado, sem salário, não vou conseguir contratar nem um lambe-lambe, nem fazer uma colagem, uma panfletagem em casa, porque não vou ter tinta para impressora porque estou desempregado. Nós temos que reagir fortemente, muito forte. Espero a tua luta, companheiro Getúlio, é a minha luta. A tua luta, Paulinho de Sá, é a nossa luta. A luta do companheiro Moedeiro é a nossa luta. E vice-versa. Um indo no programa do outro, um incentivando o outro, comparecendo às greves, comparecendo às assembleias, estando presença nessas lives, trocando informações. Isso é essencial. É uma coisa que eu vi que o pessoal perdeu um tempo. Vamos aproveitar então, Luiz Mário, passar um pouquinho agora para o Getúlio. Getúlio, eu queria já também aproveitar para te pedir para você fazer suas considerações finais. Nosso programa está chegando aqui ao final. E já, Getúlio, também querendo aproveitar para te perguntar, né, praticamente, como é que está essa questão de luta na categoria dos bancários? Eu quero começar pelo final da fala do Luiz, né, que ele fala, do Luiz Mauro, que ele fala da questão Luiz que a nossa Mário. luta é conjunta, né? Luiz Mário, desculpa. E realmente é a nossa luta mesmo. Eu acho que eu quero falar alguns números aqui, dialogando um pouco com o Paulo também, sobre essa questão da soberania, né? Antes de falar um pouquinho da nossa luta com o bancário. A gente não pensa só na questão dessa precarização do emprego, dessa situação de faca no pescoço dos trabalhadores, né, que eu acho que é essencial a gente lutar para todos os trabalhadores terem dignidade, trabalho, renda, emprego, né, indiferente se é terceirizado, se é bancário, se é eletricitário. Acho que o Luiz Mário matou a pau quando fala dessa situação da nossa luta, né, como trabalhador, e acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. Mas eu quero falar também sobre a questão da soberania, né, que é o grande... E assim, qual que é o sentido de você fazer, sobre a ótica da soberania, a venda das empresas estatais, né? Qual é o intuito de você sucatear o Banco do Brasil, a Petrobras, né? Fazer a venda da Casa das Moedas, dos Correios, da Eletrobras, da Embraer, que quase ficou no pênalti aí recentemente, né? Que malogrou, aí deu errado aí a questão com a Boeing, né? Então, vamos tentar entender, né? Eu acho que a gente fala muito sobre isso, mas parece falácia de sindicalista, mas não é, não. Né? Se você for parar para pensar o seguinte, nos últimos 19 anos, as empresas públicas pagaram de dividendos para o governo federal para ele utilizar em programas sociais, né, em melhorias da população, em torno de 390 bilhões de reais. Né? Dessa parte, 55 bilhões nos últimos 19 anos foi do Banco do Brasil de dividendo. Dos lucros que o banco tem, pagou para o governo federal para ele poder fazer isso. A grande parte desse valor foi da Petrobras, sem dúvida nenhuma.
né? Mas, assim, é um dinheiro que, digamos assim, de boa produtividade, de bom trabalho, né? De você, há tempos que a gente vem tendo um acordo nacional, um acordo coletivo que resguarda o trabalhador, protege o trabalhador, isso é fonte de muita luta. A gente nunca tem que parar de lutar, infelizmente, essa é uma realidade, né? Então, qual que é o sentido de você vender empresas que te dão lucro, que, digamos assim, esse lucro reverte para a sociedade, né? Você está excluindo o caráter social, isso é muito ruim para a soberania do país. A gente tem que pensar, por exemplo, né, falando alguns números bem rapidinho, Rosa, que hoje 47% do crédito todo total distribuído no país se deve aos bancos públicos, tanto a Caixa Econômica Federal quanto o Banco do Brasil. Desses 47%, os outros 53%, nós estamos dividindo 47% em dois bancos mais o BASA, mais o BNB e outros bancos estatais, né? Você tem, por exemplo, os outros 53% para os bancos privados, que são 3, Unibanco, Itaú e Bradesco, mais uma série de outros bancos, né? Mas quando você olha a desconcentração, você vai entender desse valor, né, regionalizando, né? Você vai ver, por exemplo, que a participação do banco no crédito no Nordeste, por exemplo, é de 90%. Você vai perceber que no Centro-Oeste é 88% carregado principalmente pelo crédito agrícola, né, que os bancos não têm interesse em financiar, não tem interesse. Onde é que eles financiam? Basicamente no Sudeste, aqui na região do interior de São Paulo, né? Mas no Sul, por exemplo, que também é um grande celeiro de Sul, é 80% da participação dos bancos no crédito na região, né? Então, assim, existem locais, por exemplo,